Meus queridos irmãos, nós estamos nos aproximando do fim do livro de Deuteronômio. Então, hoje, domingo, nós encerramos essa série do estudo do livro de Deuteronômio, que tem como tema principal obediência e fidelidade a Deus. E nós pregamos no domingo à noite, falando sobre Deuteronômio 32, que é uma canção de Moisés, que ele inicia falando sobre a grandeza de Deus, falando sobre o amor de Deus, falando sobre as obras do Senhor, aquilo que Deus tem feito, dizendo quem Deus é, que Deus é rocha, Deus é perfeito em suas obras, os caminhos do Senhor são justos, Ele é fiel, Ele não comete erros e Deus é reto. E no final desta canção, que está descrita no verso 44 ao verso 47, vejamos o que Moisés está falando no final desta canção. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés veio e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Quando Moisés acabou de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Verso 47. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã. Pelo contrário, é a sua vida. E por esta mesma palavra, vocês prolongarão os dias na terra em que passarão o Jordão. Vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Obrigado, Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco. Nós estamos aqui para aprender do Senhor, que nós sejamos ministrados pelo Senhor nesta noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Moisés apresenta as palavras finais ao povo de Israel antes da sua morte. Esse trecho é uma mensagem sobre a importância da palavra de Deus e o seu papel na vida do seu povo. Então, nos detendo tão somente no verso 47, vamos entender então o que a palavra de Deus não é e o que a palavra de Deus é para nós. É interessante isso. No começo do cântico, no começo do capítulo, ele fala sobre quem Deus é. E aqui ele vai dizer o que é a palavra de Deus. Mas o que não é a palavra de Deus? Estas palavras não é para vocês coisa vã. Ele está dizendo que a palavra de Deus, ela não é insignificante, ela não é inútil, ela não é sem propósito. Pelo contrário, ela tem peso, poder e tem significado. Ela significa que ela tem que transformar as nossas vidas, e à medida em que cada um do povo de Israel recebesse essa palavra como algo vivo na vida deles, eles vivessem por essa palavra, eles estariam combatendo aquilo que Moisés vai dizer sempre a eles, que eles deveriam preencher o seu coração com a palavra de Deus para que pudessem, então, combater a idolatria, para que eles pudessem combater a ignorância quanto à vontade do Senhor. Moisés está lidando, então, para eles, para que eles pudessem compreender que a palavra de Deus não só não é vã, mas como ela vai trazer vida para eles. E quando nós olhamos a palavra de Deus e lemos a palavra de Deus, nós aprendemos que muitas vezes, tantas vezes, na nossa experiência de vida cristã, na nossa vivência que nós temos, muita gente tem tratado a palavra de Deus simplesmente como um livro de história ou um livro que deve ser consultado apenas quando nós estamos passando por uma situação difícil. Qual é o salmo que todo mundo gosta de deixar aberto, os irmãos lembram? É o Salmo
Salmo 91, Salmo 93, Salmo 23 também. Você vai normalmente nas empresas, o pessoal abre lá no Salmo 91 e deixa aberto lá, né? E fica até amarela essa página, né? Só que as outras estão branquinhas, quer dizer, não há como se fosse um amuleto. Então, as pessoas deixam a Bíblia aberta e usam como se fosse um amuleto. A Bíblia aberta, no Salmo 91, a única serventia que ela vai ter é de juntar poeira e ficar amarela com o tempo. Ela não quer dizer nada. Se a Bíblia ficar fechada na sua casa, você pode comprar 20 Bíblias, cada uma diferente versão, cada um tipo de estudo, e se você não ler as Bíblias, ela não vai servir de nada. Ela vai estragar, ela vai pegar a chuva, ou ela vai pegar um mofo, ela não serve de nada. A Bíblia ela tem que ser lida, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz, em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, à medida que nós conhecemos a palavra, nos alimentamos dessa palavra, ela é capaz de nos dar discernimento para nós compreendermos quem nós somos, para nós compreendermmos quem Deus é, qual o propósito dele para a nossa vida e como nós podemos desfrutar dessa palavra em nós. Por isso que ela tem que ser lida e meditada todos os dias da nossa vida. Todos os dias, a todo momento. Veja só o que diz 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado por toda boa obra. Então, veja que a palavra para nós, e a pergunta para nós, será que a Bíblia e o estudo da palavra e conhecer a vontade de Deus é prioridade na nossa vida? Ou ela é secundária? Porque isso é importante nós respondermos a essa pergunta. Porque à medida em que nós respondemos ela, nós podemos identificar como está o nosso coração, como está a nossa vida diante do Senhor e como está a nossa vivência neste mundo e como nós enfrentamos os embates que nós temos através deste mundo. Então, nós precisamos priorizar e compreender que a palavra de Deus tem um propósito em nós. E o propósito principal da palavra de Deus é nos tornarmos como Cristo. É que nós possamos viver de tal forma que as pessoas olham para nós e dizem assim, a sua vida é diferente. Você tem algo diferente a responder a este mundo. Você se comporta diferente da maioria das pessoas diante dos embates que você enfrenta na vida. Por que é assim? A palavra de Deus dá essa resposta para nós. Então, é importante a gente entender que a palavra de Deus não é vã. E é isso que Moisés está dizendo àquele povo. A palavra de Deus não é vã. E ela não só não é vã, como o segundo ponto diz para nós que a palavra de Deus é a nossa vida. A parte B do verso 47 vai dizer, a palavra de Deus é a sua vida. E isso significa que a nossa vida diante de Deus é uma vida de obediência à sua palavra. Mas isso não é algo que nos traz que não nos leva a uma obrigação. Quando nós recebemos Jesus, quando nós temos o Senhor como nosso Salvador, nós aprendemos que a palavra de Deus, ela nos traz vida e viver plenamente. O verdadeiro sentido de vida que o Senhor demonstra para nós.
Né? Para nós cristãos, a palavra de Deus é o nosso sustento, é a nossa bússola, é a fonte da nossa vida em Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105 é o que diz o salmista. E é exatamente isso que é. A palavra de Deus, ela nos conduz no caminho de vida. Por isso que nós temos que compreender e aplicar a sua palavra em nosso coração. O Senhor Jesus vai nos ensinar que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ler, meditar, aplicar. A Bíblia é alimentar, aplicar a Bíblia em nossa vida é alimentar a nossa alma e fortalecer o nosso espírito. Por isso que, se a palavra é a nossa vida, como nós podemos demonstrar isso em ações, pensamentos ou escolhas? Nós estamos vivendo pela palavra quando nós vivemos assim. Quando nós aprendemos e compreendemos que aquilo que acontece em nossa vida é propósito do Senhor, quando nós estamos dentro da vontade do Senhor, obedecendo a sua palavra. Então, a vida do crente, ela deve ser uma vida de lutas, porque lutas vêm para todos nós, de dificuldades, porque temos dificuldades, de momentos bons, de momentos difíceis, mas em todos estes momentos, sempre haverá a presença de Deus na nossa vida, porque nós aprendemos a confiar no Senhor, aprendemos a louvar a Deus pelas coisas boas e aprendemos a buscar ao Senhor como socorro nos momentos ruins que todos nós enfrentamos. Então, Moisés, entendendo que o povo dele, que o povo de Israel ia atravessar o Jordão e teria lutas e teria dificuldades, eles teriam que entender que se eles vivessem obedecendo a palavra de Deus, as suas vidas seriam abençoadas. Basta nós olharmos para as nossas vidas, basta nós olharmos para as nossas famílias e compreender como Deus tem agido na nossa família. Se eu der voz a cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite, todos têm muito mais bênçãos para contar do que dificuldades que enfrentaram e que Deus não respondeu. Não é verdade? Porque nós temos sabedoria vindo da onde? Da palavra de Deus, não é mérito nosso. Nós temos que nos esforçar para conhecer a palavra do Senhor. Nós temos que nos esforçar para vivermos de acordo com a palavra de Deus. E quando nós vivemos a palavra de Deus, nós aprendemos a ter algo que talvez os nossos pais, no seu tempo, que não eram cristãos, enfrentavam lutas. Eu lembro da nossa vida em casa, quando eu era muito menino e nós não conhecíamos a igreja, ainda não íamos na igreja. Minha mãe procurava algumas igrejas, procurando para ajudar meu pai na questão da dependência química. Enquanto nós lutávamos, nós passávamos muitas lutas em casa. Muitas dificuldades com o papai com dependência química, e tinha muita briga, muitas dificuldades. E eu lembro quando eu era menino, meu irmão gêmeos comigo, e numa das noites que o papai estava embriagado e brigava muito com a mamãe, e a gente morava aqui em São Paulo, e teve um dia que minha mãe teve que fugir, porque o papai, quando bebia, ficava um homem muito violento. Então, nós tínhamos medo, né, do meu pai por conta disso. Mas uma vez, a gente pequeno, nós dizemos assim um para o outro assim: quando eu crescer, eu nunca mais quero viver esse tipo de vida. E Deus foi misericordioso, porque Deus nos alcançou. Né? Nós mudamos para perto da minha tia, e um dia a minha tia já, da Segunda Igreja Batista de Goiânia, ligou lá em casa, ligou não, né, porque não tinha telefone naquela época. Bateu lá no portão, falei: Anitta, arruma esses meninos aí que eu vou levar isso tudo para a igreja. E a gente foi arrumado e pegamos na mão da minha tia, e ela nos levou para a igreja, e graças a Deus, Deus tem transformado a vida da nossa família cada dia, né? Pela palavra dele. Não porque somos merecedores, porque a gente tem aprendido, a cada dia, eu tenho aprendido há 43 anos a ler a Bíblia e buscar obedecer a palavra. Às vezes nós somos teimosos, né? Nós desobedecemos a palavra, né? E quando a gente desobedece a palavra, a mão pesa.
né? O chinelo de Deus divino chega, né? O castigo vem para nos disciplinar, mas Deus castiga quem Ele ama, e Deus disciplina aquele que Ele toma por filho. Então, nós devemos cada vez mais aprender a conhecer a vontade de Deus e saber que na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, nós temos a verdadeira vida e o verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? E em terceiro e último lugar, a parte C do texto vai dizer que a palavra de Deus garante o nosso futuro. Vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. A fidelidade aos mandamentos de Deus resultaria em bênçãos duradouras, estabilidade e prosperidade na terra prometida. A posse da terra não era automática, como o pastor Neto volta a dizer, ele disse na quarta-feira da semana passada, para receber as bênçãos de Deus, o povo de Israel teria que lutar, né? Não seria dado de mão beijada, mas até pedagógico para que a gente pudesse, para que o povo de Israel pudesse aprender cada vez mais que para se andar no caminho do Senhor, tem lutas e tem dificuldades, né? E isso é na nossa vida espiritual. Se nós queremos ser abençoados pelo Senhor, e a prosperidade aqui, irmãos, é muito mais do que a Igreja da Teologia da Prosperidade ensina. É muito mais que dinheiro, é muito mais profundo que bens materiais, que saúde física, é ter comunhão com o Senhor. É conhecer a vontade de Deus, é ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Porque quando Deus toma o seu devido lugar em nossa vida, todas as áreas da nossa vida, elas se equilibram. Não é verdade? Não é isso que nós aprendemos na palavra? E é isso que o Senhor Jesus vai dizer lá em João 15, verso 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E isso está dentro de um contexto. No contexto em que, se nós queremos ser abençoados pelo Senhor, nós devemos permanecer na palavra dele. Permanecer na palavra de Deus significa conhecer qual é o propósito de Deus para nós e orarmos pedindo que a vontade dele seja estabelecida na nossa vida. Porque à medida em que nós oramos e santificamos a nossa vida, pedimos que Deus nos abençoe, à medida em que nós pedimos isso, o Espírito Santo muda o nosso coração. Ele muda o nosso coração, ele muda a nossa vontade, muda até os nossos pedidos, porque nós começamos a pedir aquilo que Deus colocou. E quando nós pedimos aquilo que Deus colocou no nosso coração, é claro que ele vai dar, porque aquilo é a vontade dele. Então, à medida em que nós permanecemos no Senhor, quanto mais nós estamos na presença de Deus, nós aprendemos a pedir e pedir aquilo que é correto, de acordo com a sua palavra. A Bíblia nos mostra o caminho para a vida e uma vida abençoada, tanto aqui quanto na eternidade. Moisés deixou uma mensagem clara. A palavra de Deus não é insignificante, ela é a nossa vida e um segredo para o futuro abençoado e próspero para cada um que serve ao Senhor. Essa é a promessa de Deus para nós. E o que nós devemos fazer? Priorizar a nossa comunhão com o Senhor, priorizar conhecer a Deus, priorizar conhecer a sua vontade, estudar a palavra de Deus de forma séria, buscar entender e aplicar aquilo que o Senhor tem preparado para nós e obedecê-lo sempre, deixar que a palavra possa mudar a nossa atitude, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas ações, para que nós possamos ter uma vida abençoada. Só assim nós podemos caminhar, só assim o povo de Israel teria sucesso nessa empreitada que Deus está dando a eles, e só assim a nossa vida também será abençoada se nós compreendermos a validade e a importância dos decretos de Deus para cada um de nós. Por isso que a Bíblia não pode ser um amuleto, ela tem que ser um instrumento de transformação
para que Deus possa trabalhar em nós e através de nós. Amém? Que Deus nos abençoe na aplicação da sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse tempo aqui, pedir que o Senhor abençoe as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, ó Deus querido, dar a prioridade necessária para aquilo que o Senhor quer falar conosco. E a tua palavra é a revelação que o Senhor tem para nós. Tudo que nós precisamos, nós sabemos, ó Deus, que devemos buscar aqui na tua palavra. Muito obrigado por ela. Que o Senhor abra nosso coração, abra nossa mente, a nossa vontade e a nossa disposição. E mesmo se estivermos indispostos ou sem vontade de ler a tua palavra, que nós possamos, mesmo assim, buscar a tua palavra, ler a tua palavra, até que ela aqueça o nosso coração, para que nós voltemos a ter vontade de ler a tua palavra. Faça isso conosco. Tenha misericórdia da nossa vida. Nos abençoe. Nós te louvamos por tudo. Gratos no nome de Jesus. Amém, Senhor.